Salve, salve galera, Renatura aqui para mais um bate-papo maravilhoso do Geração Papo Reto Vida Real. Ao meu lado aqui a maravilhosa... Paula Garcia, um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês. Muito animada, muito entusiasmada e falar de um assunto que eu gosto bastante hoje, que é sobre arte, sobre teatro, sobre influência nas redes sociais. Não é isso? Ah, meu Deus! E pro papo de hoje a gente trouxe uma pessoa muito legal que lida com adolescentes. Mas antes, se você não segue nosso canal, o que você tá esperando aí? @Geração Papo Reto em todas as plataformas. Dá um clique aí, dá um like, manda pro seu amigo, manda pro pai, pro amiguinho, pra todo mundo, que aqui tem assunto demais. Então manda pra todo mundo, segue a gente, curte, compartilhe e se você tiver alguma sugestão, manda também nos canais pra gente trazer pessoas, assuntos interessantes. E hoje, uma pessoa aqui, ator, influenciador, criador de conteúdo, trabalha desde os 9 anos nessa área, Thiago Reid, é assim que pronuncia? É isso, amigo, é difícil, né? Thiago Reid, mas dá Reid, por favor, Thiago, hoje você fale sobre a nossa... Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não vi esse cara aqui, eu amei o convite, obrigado, primeiro de tudo. Vamos falar sobre arte, vamos falar sobre coisas aí, vai ser maravilhoso. Muito bom. Rede social, influencer, assim, o adolescente não gosta disso, né? Não, pouquinho, né? Quase. O rede social é tudo, né? A galera tá 24 horas na rede social, eu inclusive. Não sou mais tão adolescente assim, mas eu amo rede social. E pra começar então, Thiagão, me conta um pouquinho aí, conta pra galera de casa o que você tá fazendo atualmente e pra gente engatar a terceira marcha aí e trazer bastante conteúdo pra eles. Pra se ambientar um pouquinho. Cara, eu tô fazendo muita coisa, na verdade, né? Como você falou, eu sou ator, sou influenciador, então... Atualmente tô fazendo teatro musical, então tô num espetáculo que logo vai estrear e eu vou mandar pra vocês, se vocês virem. Então, convidadíssimos, inclusive. Por favor, estreia. Nossa, pelo amor de Deus, vocês vão. E eu fiquei sabendo que ela é cantora, tá, gente? E eu tô com medo de levar ela no musical. Ela falou, desafinou. Isso daí vocês não sabem, né? Mas isso é outro capítulo. Papo pro outro dia, né? Mas tô fazendo teatro musical, trabalhando com internet. Internet é minha vida inteira, né? Eu fico na internet o tempo inteiro. Produzo conteúdo demais, assim, eu adoro. E falo sobre qualquer coisa da vida que seja engraçada. Assim, eu sempre na internet gosto de deixar essa coisa meio... A vida é doida, vamos curtir, vamos viver, porque vale a pena viver. Sim. E aí eu pego sempre minhas coisas cotidianas, sei lá, comédia na academia, que é o que eu mais faço, assim, eu treino um dia inteiro, eu adoro treinar, e aí vou na academia, mostro pra galera que não é tão chato pra academia, aí mostro um teatro musical, mostro um ensaio, e aí tem as outras marcas que eu trabalho, então eu tô sempre com jovem, assim, isso é muito massa. Academia não é chato, mas né, gente? É um pouco, dói, né, galera? É meio complicado porque dói. Mas tem que pagar o preço, né? Não tem... Quer ter corpício saradinho, tem que pagar o preço, tem que ir pra academia. Eu não queria mais, né? Eu não queria mais estar tão feinho. Aí eu falei, não, vou pra academia. E aí comecei a treinar frequentemente, assim, todos os dias. Eu tinha ranço de academia, né? Eu odiava academia. E você é assim também? Era, do verbo não é mais. Não, isso não me pertence mais. E aí eu tinha um treco de ir pra academia antes. Daí eu falei, não, vamos treinar pra valer. E aí comecei todo dia, e aí comecei a fazer vídeo. E aí a galera falou, nossa, que engraçado. Aí eu comecei a pegar situações da academia, e aí começou a viralizar uma coisa em cima da outra. Eu falei, tá, achei um nicho legal na internet, vamos fazer, assim. Aí foi assim que começou. Na verdade, eu já tinha viralizado com outros nichos e tal, mas aí a galera começou a seguir mais pela... Então você já tinha esse lance de ator, Já. E aí começou a criar vídeo dessa forma, na academia. Na verdade, que é aleatório. Opa. Foi super aleatório criar... Na verdade, criar conteúdo foi aleatório. Porque eu sempre fui ator desde os 9 anos. Agora, desculpa só te interromper, só fazendo um parênteses rapidinho. Eu tô te perguntando isso porque é muito importante, porque às vezes a galera que tá em casa, cara, eu tenho o sonho de criar conteúdo, de começar uma... Como que eu consigo, como que eu faço? E aí você tá dando um pitaco muito que foi aleatório. Eu acho que quando a internet é muito assim, porque a gente vai pra internet querendo uma fórmula, né? Tipo, vamos fazer conteúdo assim, assado, porque vai viralizar. E não é muito assim, eu acho que é muito... da gente. Eu sei o que é a fórmula. Autenticidade. É isso. Eu acho que é um pouco disso, assim. Um pouco não, 100% disso. Porque eu comecei a pegar conteúdo do meu dia a dia. Então, na verdade, a primeira coisa que eu viralizei na internet foi com uma dublagem do Igor Guimarães, que é um humorista maravilhoso. E eu morava com meu irmão, tá? Eu tinha ficado 10 anos sem falar com meu irmão. E aí ele foi morar com a gente. Aí a gente se reencontrou, enfim, começamos a viver juntos. E aí era muito engraçado porque eu nunca tinha tido a coisa do irmão, sabe? Da briga de ir por roupa, não sei o quê. E aí eu achei esse áudio do Igor. E aí eu fiz.
E aí casou perfeito, tipo, quando eu vou pegar a roupa do meu irmão e tal, não sei o quê. E o Igor adorou, repostou, e aí foi meu primeiro viral na internet, assim, começou a crescer. Mas sempre nessa coisa da autenticidade, sabe? De achar a tua cara na internet, do jeito que você fala. E aí o pessoal sempre me fala muito isso, assim, tem umas marcas que eu trabalho que eles falam, cara, a gente gosta de você pela sua autenticidade, pelo jeito que você fala, pelo jeito que você edita, sabe? De achar a sua cara, que não dá pra ficar copiando uma A autenticidade tem um ponto importante aí que a maioria das pessoas esquecem. A ação. Que ideia a gente tem o tempo sonho, né? E aí eu acho que é a pior parte, sabia, de criar conteúdo na internet, porque a gente tem vergonha de se expor, né? É sempre muito assim. Eu por incrível que pareça... Mas o problema, às vezes, mais uma vez, às vezes não é nem tanto com a gente, é que outros vão pensar. Isso é um caos, tá? Porque eu sempre fui muito tímido. Por mais que não pareça hoje, eu sempre fui... Você... eu juro por Deus. Cara, eu sou muito tímido. Cara lavado, o cara desse. Agora eu sou muito cara de pau. Mas antes, pra você ter ideia, no casamento da minha mãe, quando eu era criança, assim, eu me escondia dentro da barra do vestido dela pra não falar com ninguém. Eu morria de vergonha. De tudo. E aí fui fazendo teatro, fui, sabe, desenrolando. Mas eu sempre tive muito medo do que a galera ia pensar. E aí eu falava assim, e aí começou uma ideia doida na minha cabeça, porque tem um probleminha entre atores e criadores de conteúdo, que é tipo assim, criador de conteúdo é muito fútil e ator é muito uau, sabe? Eu sei. Isso me irrita muito, porque eu sou os dois e agora o que eu faço, entendeu? Imagina na sua cabeça, você às vezes sozinho brigando com o espelho. Pô, liga. Eu sou ator, sou criador. Se eu falar esses dias, eu liguei pra minha amiga, eu tava resolvendo uma coisa com ela e preciso desligar o telefone. E deixei no meu bolso, e eu conversando e Zena, pelo amor de Deus, que é minha amiga, ela te ama, querida, você sabe. Mas eu comecei a falar comigo mesmo. Falei, Thiago, não, cara, só que tá errado, você tem que fazer de tal jeito. Não, vamos pôr. E ela me mandou uma mensagem depois e falou, amigo, essa reunião de condomínio que ela teve na sua cabeça, como é que rolou? Que eu sou muito assim, eu brigo comigo mesmo, assim, é sempre uma loucura. E eu tinha essa coisa de, tipo, não vou postar na internet porque a galera do teatro vai achar que eu sou muito fútil. Porque o teatro tem essa coisa, da tragédia grega, vamos fazer coisas super conceituais e pensou. A galera do teatro e tal. E aí na internet a gente só posta besteira. Porque a galera vai pra internet... Cara, é isso que o jovem mais consome, né? Isso. Eu falo jovem, mas eu falo jovem de até 30 e tantos anos, cara. Que é isso que é legal do pessoal consumir. Legal, assim, tô falando de consumo. Até certo ponto, obviamente, né? Ponto importante, que a gente pode fazer uma coisa divertida, que pegue o pessoal, mas que traga conteúdo, que traga conhecimento, que a pessoa consiga olhar para si. Porque essa coisa de aprovação, que é, fico preocupado com o que os outros vão pensar, que isso acontece muito na adolescência, é principalmente por falta de autoconhecimento. Porque se você sabe quem você é, você não se importa com o que o outro vai pensar de você. Isso é um processo, né? Eu não sei muito assim, porque quando eu era muito moleque, eu zero me conhecia. Assim, em todos os sentidos. Já fala desse ponto, é muito moleque com quantos anos? Porque assim... A nossa audiência é repleta de gente nova ali que quer saber o que eu tô fazendo na vida. Muito moleque quanto? O que você pensava? Amigo, eu acho que até... É que envolveram outras questões também de sexualidade, de tudo, assim, que foi um processo de me conhecer mesmo. Mas, cara, até meus 22 anos eu não sabia quem eu era direito. Porque era muito doideira, porque eu fui inserido no mercado sem pensar. Então, com 9 anos, meu pai já me colocou pra fazer comercial de TV. Eu comecei a trabalhar. Faltava na escola porque tinha trabalho a rodo, graças a Deus. E aí eu fui com 14, fui me profissionalizando, fui fazendo curso de teatro, me formei em teatro com 16. E aí, tô lá no trabalho, sabe? E um lugar de comunicação, de modo geral, de arte, que todo mundo é muito padrãozão, que todo mundo tem que ser bonito, você tem que ser aquilo, você tem... Foi melhor do que o outro pra passar no graça. Isso me mata, assim, é uma coisa, inclusive pra fazer teatro musical que hoje eu faço, que é uma grande paixão minha, mas assim, é a grande competição, sabe? Tipo, você tem que colocar sua perna aqui na cabeça, você tem que dar a nota mais aguda, você tem que fazer... E é sempre assim, né? Você tem. E aí... quando começou a pandemia, eu trabalhava na televisão, já era apresentador de TV. E aí era repórter também e tal. E eu amava o que eu fazia. Só que começou um pouquinho antes, sei lá, 6 meses antes da pandemia, eu comecei a falar, cara, não é isso. Não é. Porque a gente sempre almeja, né? Tipo, ator tem que estar na televisão. E eu tava na televisão desde sempre, que eu me entendo por gente. E aí teve um momento que parou, eu falei, não sei se é isso que eu quero, não. Não sei se eu quero televisão mais, era uma loucura, televisão é frenético, né? É você viajar a semana inteira, é você, enfim, loucura. E aí eu falei, tá, vou pedir demissão. Pedir demissão na televisão. E meus amigos, cara, como assim? Você tá na televisão, como é que você pede demissão, assim? Todo mundo sonha com isso. Eu falei, cara, mas agora não é meu
Não é minha Porque, querendo ou não, é um objeto de desejo ali pra quem está no teatro, querendo conquistar. Mas olha que interessante, talvez ali você começou a se aprofundar em você. 100%. Porque o que aconteceu? Eu pedi demissão. E aí, um agravante muito grande. Eu trabalhava numa emissora gospel. E sou gay. E aí, era um caos na cabeça. E aí, eu falei, cara, ok, vamos pedir demissão. Mas nem era nem por isso. Porque eu amava realmente o que eu fazia dentro do gospel e tal. Só que aí, eu pedi demissão em novembro de... Tá, mas e como você lidou com isso? Porque, querendo ou não, dentro dessa história que você tá contando, um monte de gente vai se identificar. Como que eu lidei com toda essa situação? É, porque pelo fato da sexualidade, pelo fato do lugar que você tá não aceitar tanto a sua escolha. Era sempre meio caótico, assim, amigo, porque eles falam, não aceito, mas eu não posso ser hipócrita porque eu nunca sofri isso dentro da igreja. Das pessoas falarem, não, você não pode. Graças a Deus, nunca sofri, assim. Mas você era preservar. Eu sentia, 100%. Ainda mais porque eu era uma pessoa pública do gospel, sabe? Então todo mundo, artistas do gospel me conheciam e tal. E aí, nesse momento que eu pedi demissão da TV, foi o momento que eu comecei a lidar com isso. Porque eu pedi demissão em novembro de... Nem sei quando a pandemia começou, mas... 19. Pandemia começou em 19. Não, começou em 20. Eu pedi demissão em novembro de 19 e a pandemia começou em março de 20. E aí eu me vi trancado dentro de casa, sem o sonho da televisão que todo mundo tem, estando comigo mesmo e dentro de um quarto, eu, minha mãe e o padrasto na mesma casa. E aí não tinha uma mega super relação boa em casa. Porque eu não me conhecia, então eu... Receita maravilhosa pra uma depressão, né? E eu entrei nesse lugar. Uhum. Eu entrei num lugar de uma quase depressão, assim, se não uma depressão de verdade. Porque eu passei, assim, 3 meses chorando todo dia. Assim, eu acordava sem vontade de nada, eu dormia sem vontade de nada. E aí, teve um dia que minha mãe chegou pra mim, no meio da pandemia, ela falou, cara, a gente precisa conversar. Tipo, que legal. Coisa linda. E eu falei, a gente precisa conversar. Ela falou, e aí? Mãe, sou gay e é isso. Ela, tá, mas eu já sabia, pra mim não é uma questão. Com certeza, os pais já sabem. Os pais contam. E inclusive pra quem tá em casa, gente, relaxa, tá tudo bem. Os pais conhecem. Exato, cara. Os pais sabem, assim. É libertador você poder conversar. Lembra que a gente tava até falando um pouquinho antes, pra quem não obviamente vocês não viram, eu me tornei outra pessoa. Porque... Mas é claro, cara, agora você pode ser você, né? E é 100% isso, porque ainda quando eu me assumi pra minha mãe, e não tinha me assumido na internet ainda e tal, era uma coisa mais interna da nossa, da família, eu comecei ok, eu sou assim, e comecei a me aceitar, mas ainda foi um processo muito difícil, porque eu pensava, Deus não me ama, não sei o quê, e eu sou assim, eu sou assado, eu não vou ser feliz nunca. E aí, coisas que a sociedade coloca na nossa cabeça que não é uma verdade. Não. E eu fiquei na loucura. Ela passa a ser verdade se você repetir muitas vezes e acreditar que aquilo é verdade. Por um tempo eu acreditei muito, assim, muito. E pra galera que tá em casa aí, que, mais uma vez, geração papo reto, você que ainda não curtiu, não deu like, não compartilhou, Pelo amor de Deus. faça isso, cara. Olha o tanto de conteúdo que a gente tem legal aqui. Mande pros seus amigos, sugira algum assunto de importância relevante aí pra você, pros seus amigos, porque o Thiago tá contando pra gente aqui um caso que muitas pessoas passam, não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar e ficam reprimidos durante anos, perdendo, assim, de repente, uma felicidade, uma liberdade que poderia... E é uma liberdade bizarra, assim, né? E vocês pais também, né, de pessoas, de filhos que vocês identifiquem que tem alguma questão, puxa uma conversa. É muito importante, porque inclusive meu pai é pastor, então era sempre muito caótico, então eu não conversava, não tinha possibilidade de eu conversar com meu pai. Mas isso partia de você ou de repente de uma barreira dele? Com meu pai foi os dois, assim. Eu sabia que ele não queria tocar no assunto, ele não ia tocar no assunto. E eu sabia que ia ser meio complicado. E falei, cara, se você não tá se sentindo confortável, até hoje ele não toca no assunto. Assim, zero, assim, ele mora no Paraná e tal. Quando eu posso, eu vou visitá-lo, mas sem tocar no assunto. Porque respeito o lugar dele também, sabe? É uma outra geração, com outra ideia e uma outra cabeça. Não tem problema nenhum, pai. Tipo, te amo do mesmo jeito, ele me ama do mesmo jeito, mas não quer tocar no assunto, vamos tocar. E aí, eu comecei a me resolver com a minha mãe. E eu falei, cara, tá. Eu comecei a me entender, assim. Eu tive uma amiga, Marina, assim, ela foi essencial nesse momento, assim, pra mim. Porque eu achei que eu não ia ter ninguém. E aí a gente se conversava, era no meio da pandemia, a gente se conversava todos os dias, 24 horas. E ela falava, e ela também é cristã, ela falava, Ti, para com isso, você vai ser feliz. Deus te ama do mesmo jeito, não tem distinção de nada. E ela foi importante pra mim, como ninguém tinha sido naquele momento, assim. E aí a gente se juntou, fomos morar nos Estados Unidos. Fui morar em Los Angeles.
E esse foi o ponto muito importante pra mim de me entender como ser humano, me entender como artista acima de tudo e me entender da minha sexualidade, porque eu tava longe da minha família inteira. Só tinha eu e minha amiga lá. Ninguém falava a minha língua. Então, assim, eu fiz o que eu tinha vontade de fazer. Eu quero ir pra uma festa, eu vou pra uma festa. Eu quero acordar tarde, vou acordar tarde. Sabe, sem a preocupação de nada. E aí eu vou te trazer até uma ideia que a gente não percebe, né? A gente se limita pelo julgamento dos outros. 100%. Porque você foi a mesma pessoa, você não mudou, foi pra outro lugar que ninguém te conhecia e você ficou livre, você fez o que você queria, você ficou em paz. E foi o melhor momento da minha vida. E a gente aqui, onde a gente deveria se sentir confortável e seguro, não porque, estão me julgando e tal. Imagina o que acontece aí com um monte de adolescente, a mesma coisa, a mesma história todos os dias, cara. E eu, cara, me deparo com muita gente, inclusive, que fala... E o que você sugeriria pra essa pessoa, por exemplo? Cara, respira. Gente, respira. Calma, tá tudo bem ser do jeito que você é. Porque, falando especificamente em sexualidade, gente, uma coisa, prestem muita atenção. Ninguém escolheu isso. A gente nasceu assim. Não tem escolha. Eu escolhi ser eu não escolhi. E até, acho que a primeira vez que eu falo isso abertamente na internet, assim, se eu pudesse escolher, eu não escolheria sofrer na mão da sociedade. Eu não escolheria ter que me reprimir a certos pontos de não poder falar tal coisa perto de tal pessoa na balada porque eu sei que eu vou ser julgado e eu posso apanhar. Eu não sofri, se pudesse escolher, eu não escolheria isso, de verdade, de coração. Mas eu sou assim. E então, se você é assim também, respira, cara. Tá tudo bem. Você é assim. Pensa assim, a gente tem a historinha lá de Deus fez a gente, não sei o que. Cara, Deus fez você desse jeito, desse jeito, tá ligado? E me demorou muito pra cair essa ficha. Eu não te vejo em outra pele. Eu já conheço o Thiago, já trabalhei com o Thiago, a gente já fez viagens, que eu trabalhava com viagem de formatura. Ele é a cara da viagem que a gente fazia de viagem. E eu não vejo outra pele em você que não seja dessa forma, igualzinho, cara. Cara, mas se você me conhecesse há um tempinho atrás, você falaria... Inclusive, a gente também falando um pouquinho antes de começar, eu tenho uma amiga que a gente estudou teatro junto, sei lá, com quantos anos? E aí, eu tava conta ali do recado no teatro e tal, e passei muito ano sem ver ela. Depois que ela me encontrou, ela tá fazendo musical comigo agora, inclusive, a gente se encontrou no teste, foi super legal, e ela falou, cara, você é outro artista, você é outro ser humano. Porque eu me libertei de tudo, de opinião de todo mundo, sabe? Eu gosto de me vestir muito estiloso, e é assim que eu vou me vestir. Eu gosto de chamar atenção. Jeito Thiago. Cara, eu amo isso. Graças a Deus, tô feliz com isso. Porque, a galera fala isso, você é você. Se a pessoa olha uma roupa na vitrine, sei lá, é a cara do Thiago. Tal coisa é a cara do Thiago. E eu amo ter essa identidade, porque por muito tempo não foi assim, sabe? Era eu era... Imagino que você era apagadão, porque hoje você... A gente tava lá na agência, às vezes você chegava felizão, não sei o que, pronto, o Thiago chegou. Isso é muito legal, cara, a gente tá bem com a gente e a gente carrega um monte de gente junto, né? Muito. E falando nisso, a sua cara na internet, você é exemplo pra várias pessoas, né? Você entende a sua responsabilidade com os adolescentes, o que você faz, o que você fala, como que você trabalha com isso? É muito engraçado pensar nisso, assim, porque a gente não imagina pra onde nossos vídeos chegam, gente. Inclusive, é muito importante pensar, até pra todo influenciador que tá assistindo aí também, a gente tem uma responsabilidade gigantesca na sociedade hoje, assim, de verdade. Eu nunca imaginava que... Esses dias eu fui fazer um evento, uma mulher de, cara, sei lá, 50 e poucos anos, que me assiste e me acompanha há muito tempo. Ela olhou pra minha cara, ela chegou tremendo perto de mim, assim, ela falou, cara, você é a minha maior inspiração. Eu só não desisti de ser atriz, de ser alguma coisa, porque você não desistiu. Eu comecei a chorar, eu falei, para, moça, pelo amor de Deus. Não é assim que funciona. Cara, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, pensa, se posiciona. Então, e até eu mandei um áudio pra vocês de manhã, né, falando isso, a gente tem que também tomar cuidado com quem a gente coloca nesse lugar de influência. Porque hoje, ser influencer virou título, né? Quero ser influencer, quero não sei o quê. Mas influência de quê, né? O que É a gente que dá voz pro influenciador. Você não influenciaria só direto. 100%. Então, quem tá assistindo é você que coloca o influenciador lá. Então não adianta tacar hate numa galera que depois fez alguma coisa merda na internet, porque você colocou ele lá, sabe? Então a gente tem que pensar nesse lugar. Eu tento pensar sempre com muito cuidado, assim, com o que eu vou influenciar a galera, sabe? Então, desde publicidade, então eu só posto e vou em lugares que eu realmente acredito, que eu realmente conheço. Porque eu não vou indicar uma coisa que vai dar problema depois pra pessoa, sabe? Igual a gente tá nesse caos aí de CPI das bets e afins da galera que divulga jogos de aposta. Cara, não é pra mim, assim.
Não dá. Você me falou isso hoje ainda, né? Não vou te indicar tal, porque... Você me pediu uma indicaçãozinha, eu falei, Rê, não vou te indicar não, porque se eu indico uma galera que, cara, eu posso conhecer, são meus amigos, conheço uma galera da internet. Se essa pessoa faz alguma coisa... Influenciar sobre isso. Eu prefiro não ter indicado, sabe? É. Então é muito perigoso. Então eu sempre penso com muito cuidado no que eu vou influenciar. Eu geralmente gosto de fazer o dia das pessoas feliz. É isso, é o meu maior propósito de vida, assim, sabe? Onde eu chego, se eu cheguei aqui, eu vou ser o mais alegre e estar bem possível, também me respeitando, porque se eu não tô bem num dia, tudo bem eu não estar bem, tá tranquilo. Mas de modo geral, é isso, né? A galera vai pra internet pra relaxar um pouco da vida caótica do dia a dia. E eu acho que meu papel como criador de conteúdo, como uma pessoa pública, é, de fato, alegrar essa galera, sabe? E não com coisa ruim, não com coisa que vai trazer algo psicológico ruim, sabe? Isso que ele tá falando é muito importante, porque a gente tem que pensar na ambiência, né? O que a gente tá consumindo, né? Os lugares que a gente frequenta, as pessoas com quem a gente se relaciona, tudo que a gente põe pra dentro, não só alimento, mas também o que a gente tá olhando, seguindo numa rede social. Tudo isso é consumo, tudo isso vai fazer parte de quem você é. Então, tudo isso que você tá consumindo, né, e tá se relacionando de alguma forma, vai fazer parte da sua personalidade, vai ser o que você é. E a galera na internet não entende isso, né? Influenciadores, eu conheço vários. Não entende que o que a gente posta, e nessa geração que tá vindo mais nova, uma galera mais jovem... Responsabilidade. E a gente participa da formação de caráter dessa galera. Se a gente tá postando uma coisa que não faz sentido, que é só besteira... Eu tenho um grande amigo que é não vou falar o nome dele, não expor o coitado, mas ele é um querido fora das câmeras. Mas na hora que liga a câmera, ele vira um maluco por engajamento. E eu amo... Isso é irresponsável. É irresponsável, cara. Então, eu não acho legal um conteúdo que você atrapalhe o dia a dia da galera no metrô. De verdade, eu não acho legal que você vai na fila de um banco e começa a gritar por engajamento, pra chamar atenção. Cara, dá pra você chamar atenção em tanta forma, sabe? Dá pra você... Você quer ter presença? Presença é muito diferente de gritar e chamar atenção gratuitamente, sabe? Então, são pessoas que, tipo assim, são incríveis fora das câmeras. Incríveis mesmo, tem uma cabeça incrível. Mas pelo engajamento... personagem... E é muito triste. Que é pelo engajamento. E a gente, assim, sendo muito sincero, galera, a gente faz internet pra pagar conta. Não é porque, ai, que divertido fazer internet. Cara, eu entrei pra internet pra pagar conta. Pra ganhar dinheiro. E, de fato, funciona. Se você não divulgar tigrinho. Não divulguem tigrinho, pelo amor de Deus, obrigado. Mas dá pra você fazer a sua vida na internet, com certeza. Mas com responsabilidade, sabe? A gente não precisa participar dessa construção de caráter da galera, trazer isso pro mal, assim, sabe? Não tem o porquê. Não tem. Mas e se, de repente, um seguidor seu... eu quero virar um influenciador, um youtuber. O que eu faço, Thiago? Cara, tem dois lados. A gente tem o lado do algoritmo, que a gente tem que cumprir, basicamente, que é postar sempre, é aquela coisa, né, que não é visto, não é lembrado, sabe? Da internet é a mesma coisa. Então a gente tem que sempre postar, eu posto todos os dias. Existe uma fórmula mágica pra isso? Eu acho que é doideira, né? Porque assim, eu acredito que tem algum tipo de padrão que as redes sociais sigam, Tem. mas não sei, eu tenho comigo que cada um tem uma característica diferente. Eu acho que são duas coisas, assim. O algoritmo pede coisas pra gente. Então, estar frequente, você comunicar com as pessoas, responder comentário, responder story, porque as pessoas que te acompanham, elas estão ali pra te acompanhar. E é doideira pensar nisso, que as pessoas param pra acompanhar o seu dia. E às vezes eu falo, eu sou tão desinteressante, mas a galera me cobra pra isso, vai lá. E aí tem o lado, algoritmo, pensando em número mesmo, a gente tem que pensar nisso, mas tem a questão da personalidade, da sua identidade da internet. A internet tem muito essa coisa de, vamos fazer o que tá em trend. E funciona, faz parte da parte algoritmo da coisa, porque tem áudio que tá em alta. Tem coisa que a gente ajuda, esses áudios ajudam a gente a crescer e ter visibilidade. Mas, se você cresce sem a sua personalidade, uma hora isso vai acabar. Exato. Sabe? Mas que foi como você começou, né? Foi meio na caceio, né? Porque do nada eu comecei fazendo coisa de trend. Então, vou fazer uma dublagem que tá em alta, não sei o quê. E aí consegui uns seguidores muito legais e tal, engajados com isso. Só que acabou. Porque naquela época funcionava a dublagem. Hoje não funciona mais. Então, eu falei, cara, eu preciso colocar minha personalidade. Meus amigos sempre falaram isso a mim. Sua personalidade fora das câmeras é genial. Você é muito louco. Você vai falar besteira toda hora. E é muito da hora. Coloca isso na internet. Eu falei, tá, vamos fazer. E comecei a fazer. E aí consegui um boom maior na internet. De gente que realmente segue porque gosta da minha personalidade. Então, acho que o segredo é esse. Se a galera quer crescer na internet, quem é você?
E aí parte de a gente dá um passinho pra trás, né, de autoanálise, mesmo de falar, tá, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? O que eu quero falar? Olha aí, gente, autoconhecimento. É Importante pra tudo. E é nesse ponto também que eu queria até tocar, porque assim, eu quero ser, mas eu não sou, não consigo ser. Eu quero ser jogador de futebol, mas não tenho coordenação motora. Como é que a pessoa identifica isso? Amigo, a gente tem que... É muito complicado, porque Eles vão na onda, né? Eles vão lá. O adolescente tem uma personalidade coletiva. Gente, tem o seguinte, não adianta querer, você tem que escolher. E escolhas tem que pagar preço. Nossa, isso é 100% a internet, tá? Porque assim, como eu falei, eu não queria no começo ser influenciador. Acabei caindo de gaiato, mas eu sempre gostei da comunicação. Então a internet pra mim não fica fora das artes. Porque eu sou ator na internet também, eu faço cena, enfim. Mas eu acho que é importante pensar que aqui é a profissão do momento, né? Ser influenciador é a profissão do momento. E aí, se a gente pensar, não dá pra o mundo inteiro ser influenciador. Não. Precisam de outras profissões. E tanto quanto qualquer outro trabalho, precisa de um planejamento, 100%. de uma estratégia. 100%, mas é bom a gente parar Estudo. pra identificar. Porque eu sou meio contra a coisa do tipo, sabe a criança que nasce comunicativa? Eu nunca fui essa criança, como eu falei, eu era mega tímido. Então eu sou meio contra os números aí de crianças tímidas. Então eu desenvolvi. Contra 100, desenvolvi. Pode estudar, você Mas pode é como você falou, eu escolhi ser artista. A partir do momento que eu escolho ser artista, de um modo geral, seja influenciador, ator, cantor, que seja, As habilidades são treináveis. são treináveis. Também. Cara, eu não cantava nada quando eu era moleque. E hoje, cara, estudei pra caramba pra chegar na técnica que eu tenho hoje. Dançar, a mesma coisa. Atuar, a mesma coisa. Eu não nasci sabendo. Gente, eu era piada, inclusive no teatro, tá? Tipo, a galera, eu tinha um sotaque. E ok, no teatro a gente tem que dar uma neutralizada em tudo pra gente ser meio que uma tela em branco pra galera, o personagem vir da cor. Mas eu tinha um sotaque horroroso. Era difícil. Não que os sotaques sejam horrorosos, pelo amor de Deus, gente. Mas é só que no teatro a gente precisa ter essa neutralidade. E aí eu fui desenvolvendo coisas. E aí passou um tempo, eu fui conhecendo, porque eu como ator preciso dar meu material humano pro meu personagem. Se eu não tenho material humano, se eu não me conheço, como é que eu vou colorir esse personagem? Então, é treino. Tudo é treino, né? Então assim, quer começar? Mano, começa. Começa. Vai pra internet, vai nessa. Mostra seu dia a dia. E aí, claro que tem a parte técnica de ser influenciador, que cara, vou aprender como edita. Sim. O que tá em alta agora? São os cortes mais secos? São o corte aleatório? A gente quer... tem uma trilha no fundo, não tem? A gente coloca a letra. Que tipo de letra tá usando agora? E aí, beleza, essa parte técnica de ser influenciador. Mas o dia a dia, cara... Tem uma influenciadora que chama Liz Macedo, não sei se vocês já viram falar, e ela é genial, a galera da internet, obviamente, já conseguiu ouvir falar dela. E a menina posta tudo. Gente, acordei, estou abrindo essa água aqui, tchim. E ela posta e ela viraliza. Porque ela posta, juro, ela posta uns 10, 15 vídeos por dia no feed. No feed, não é nem story, feed. Tipo assim, é gênio, porque é o dia a dia. Se você tá sendo influenciadora, é porque a galera quer se inspirar em você pra alguma coisa. Então, posta o que você faz, sabe? Agora eu vou E vocês acham que isso não dá trabalho, gente? Postar 15 vídeos feed. Mas ninguém quer ter trabalho, ninguém quer... A galera acha que é assim, ó, vou postar um vídeo, vai viralizar amanhã. Eu tô com um contrato com o Big Brother Brasil e vou entrar no Big Brother e eu vou... Não vai. A realidade da internet é bem diferente. Agora eu vou trazer o outro lado. Porque, querendo ou não, chega uma hora que parece que você fica meio escravo do negócio, né? E fica. E aí, esses perrengues aí, que o adolescente que tá fazendo isso, ou até e principalmente quem tá seguindo, isso não pode trazer um prejuízo ali na frente, cara? Porque ele acaba se viciando no dia a dia de uma outra pessoa, no digital. E, assim, tanto pra quem quer criar quanto pra quem tá consumindo, gente, a internet não é real. A gente só pode... Tipo assim, ó, se vocês forem no meu Instagram agora, eu acabei de postar uma foto com essa roupa bonitinha, vindo no Uber bonitinho pra cá, pra fazer... Postei foto no estúdio, mas eu acordei horroroso. Entendeu? Eu acordei... Você dorme assim? Eu não sou bonito assim, Kate. Que loucura, né? Que doideira. Eu achei que você dormia, gente. É bonequinho do Ken. Eu durmo, inclusive, com o microfone aqui dentro de mim, porque eu acordo já fazendo vídeo, gente. Pelo amor de Deus. Mano, a galera tem essa ideia de que a gente acorda, uau, lindo, maravilhoso, com a energia. Gente, eu acordo com cara de bunda. Eu acordo chato. Eu quero tomar meu café da manhã sem falar com ninguém. É normal, porque é de ser humano. E a internet não vai falar que você vai no banheiro também, você faz cocô. Eu faço, amigo. Que é uma coisa que eu descobri ontem. Não pode. Foi ideando aí no ódio. Fazer um tutorial de robô do Gente, pelo amor de Deus. Não, mas isso daí é muito legal que ele tá falando, porque assim, energia a gente cria também, tá, gente? A gente acorda, às vezes ali com preguiça, com sono, querendo ficar na cama.
mas você vai construindo a sua energia. Você vai criando causas que a gente chama de causas sutis, né? Porque não são causas físicas, você vai na ação, mas se você tá ali, você faz um agradecimento quando você acorda, agradece pelo que você tem, agradece pelo que você gostaria de ter, como se já tivesse. Faz visualizações sobre aquilo que você quer ainda realizar, já estando na tua presença, na tua realidade. Faz uma meditação, nem que seja de 1 minuto, 3 minutos, 4 minutos. Eu medito 1 hora. Não, Tudo bem. eu quero chegar nesse ponto aqui, hein, gente. Já penso. Eu sei que você é todo da galera da meditação. Uma vez eu entrei no... Gente, eu vou dar pra você. Brother! Esse aqui, uma vez, eu tava... Putz, a gente trabalhava junto nessa empresa de viagem de formatura. E aí eu entrei na sala de reunião, tinha um mantra da televisão tocando. Ele tava defumando a sala aqui, ó. O negócio dando aqui, eu falei... Que isso, Renato? Que coisa é essa? Cara, tem que ter equilíbrio, né? Não é só maluquice. Vamos lá, mantrinha, vamos, né, fazer um negocinho ali pra dar uma respirada, pra chegar no centro de novo, porque que nem a Paola falou, energia você transmuta, você manipula. Não, e aí... Então se o negócio tá bagunçado ali, você respira, você volta pro centro. Pra se colocar, né? Isso Claro. Isso E eu aprendi muito a escutar teatro também. A gente fica na loucura e a gente não se percebe a nossa energia do dia a dia, né? E também, trazendo isso pra internet, essa coisa a gente cria energia real. E a gente, e quem trabalha com a internet sabe muito bem disso. Você é influenciador que tá aí, você para de ser mentiroso na internet. Porque a gente acorda e a gente tá com essa cara de nhê. Aí, a gente liga o celular, a gente tá tipo, galera, a vida é linda. Para. Mentira, a gente não é assim. Juro. E você já deve ter visto acontecer isso, porque, sei lá, eu vou chegar no estúdio pra gravar. Eu tô tipo, vamos lá, grava. Me dá o celular na minha mão, eu viro. Eu sorriso na orelha. Porque a gente cria essa coisa. A gente cria. E no final você tá com energia porque você tá ali. É porque você põe a roupinha de influenciador. Às vezes uma coisa lá, o cara é chapeiro, ele põe a roupinha de chapeiro, não tá com vontade, mas ele vai lá fazer um buzo e vira seu trabalho. O cara vai dirigir o caminhão, ele põe a roupinha. E aí, por isso que a galera da internet se frustra quando ele encontra influenciador na vida. Por exemplo, na vida real dele. Ele quer encontrar o personagem, ele quer encontrar a pessoa. Cara, acontece muito. Então, tipo assim, a galera vai tirar foto, e aí você vai dá pra tirar foto. Você pode. Ai, mas o seu pode na internet é outro. Você fala, pode! Você tem toda a internet. Se você tá achando que vai me ver, se você tá achando que vai me ver com um filtro de borboleta aqui na vida real, você não vai. Entendeu? Então a galera na internet também tem que tomar esse cuidado. Porque você tá vendo um influenciador na vida dele. E é assim que a nossa vida é igualzinho à sua. Não muda nada, não. A diferença é que a gente resolveu se expor. É isso. Exato. E aí a exposição também traz coisas péssimas e negativas pra vida, né? E a gente tem que lidar com isso também, que é caótico. Mas... E agora, Thiago, eu vou fazer uma sequência de 3 perguntas aqui pra você, rapidinho. Eu já tenho LH. Cadeira. Não tenho não, mas eu fico sob pressão, vai. Um livro ou filme que mudou sua vida? Ah, gente, peraí, né? Eu já li muita coisa, assisti muita coisa. Mas tem um filme que se chama A Cabana. Ai, maravilha. Cara, eu assisti semana passada, velho. Gente, eu não... Semana passada. Uma vez que eu não assisto aqui, eu não choro. Chora, não tem como. Porque é animal, porque pra quem nunca assistiu, ele personifica 100% a espiritualidade. Sim. E aí, tem uma cena especificamente que eu gosto, que não sei se vocês lembram, que ele tá... ele chora, e toda vez que ele chora, o personagem vai e colhe lágrimas. Sim. E a gente não entende, porque que raios esse ser humano tá colhendo uma lágrima do rosto do querido lá que tá chorando. E aí, do nada, ele tá... esse personagem tá regando um jardim lindo, maravilhoso. E aí, o personagem que tava chorando, que é o protagonista da história, chega e fala assim, por que você tá... por que você tá julgando essas coisas? Que jardim bonito é essa aqui são as suas lágrimas que eu colhi. Então, as suas lágrimas geram flores lindas e frutos maravilhosos. E você não percebe isso. Espetacular, cara. Que vida maravilhosa! Então, eu adoro chorar. É espetacular. Eu vou rever. Uma habilidade que todo adolescente deveria desenvolver. Comunicação, 100%. Quem se comunica bem consegue o que precisar na vida. Eu tenho uma coisa que é a gambiarra comunicativa. Gente, se você me colocar pra falar qualquer assunto, carro, eu não sei nada de carro, mas eu vou falar como se eu soubesse muito de carro. Concordo 100% com você. Né? O cara que se comunica, ele abre qualquer porta. Qualquer porta, cara. Qualquer. Daí, tipo, a galera, você comentou no começo, né? A galera que tá perdida e adolescente tá perdido. Cara, se você soubesse comunicar, tu vai conseguir o que você quiser. E agora um ponto importante, comunicação. Quando você se autoconheceu, a sua comunicação mudou 100%. A minha postura, hoje você fala essa coisa, né, do eu chegar num lugar e todo mundo perceber minha presença e tal. Não é porque eu sou alto não, galera. E é porque
eu me autoconheci. E aí eu comecei a me vestir diferente. Eu comecei a... Porque a comunicação não é só verbal. Não é? Inclusive é a menor que tem a verbal. Gestuário. Operacional. 100%, assim, essa mesma amiga que me encontrou, ela falou, cara, a sua energia mudou 100%. E aí, hoje eu chego num lugar, tipo assim, eu mudei meu estilo, não porque, nossa, eu vi influenciador fazendo tal coisa, eu vou copiar, não. É porque eu mudei. E aí, eu chego num lugar, então, é muito engraçado isso, eu acho que é a minha maior recompensa, assim, de verdade. Eu chego num lugar que a pessoa não me conhece, nem sabe que eu sou influenciador, não sabe que eu sou ator, sabe que eu sou nada. Então eu falo assim, nossa, uma cara de artista? Eu falo, menino, deixa eu te dizer, eu sou... Porque é isso, você vibra isso. Mas não só isso, tá? Eu conheci ele agora, o Thiago, e na hora que ele entrou, eu já senti a vibração dele. Para que eu vou chorar, amiga. Sério, gente. Mas o cara se porta como isso. Então, assim, a comunicação dele, antes de eu escutar a voz dele, já chegou Uhum. até mim. Eu já entendi um pouco do que ele era, pela energia. Tudo bem, gente, eu medito 2 horas por dia, eu tenho uma sensibilidade talvez um pouquinho maior, mas não tem problema. Quando a pessoa se autoconhece, se autotrabalha, porque não adianta se conhecer e ficar assim, sou Gabriela, nasci assim, vou continuar assim e Hoje de apresentação. e que o mundo me engula, né, do jeito que eu sou. Não, a gente tem que se transformar, se autoconhecer para se melhorar. A gente está aqui para cada dia melhorar um pouco, 1% melhor por dia. Então isso é nítido, né, que você tá em um processo fazendo isso e na hora que ele chegou eu já percebi. E isso está comunicando primeiro nesse campo sutil e depois quando ele começa a falar, obviamente, não precisa falar mais nada. Então, já presenciando aqui, já viram e também pegaram um pouquinho desse campo, né, vibracional. E uma última questão, uma experiência que todo jovem deve vivenciar na vida. Cara, ou viajar pra fora, ou morar fora. Isso mudou a minha vida, porque a gente... Vocês, queridos amigos, tá tudo bem, né? A gente tem as idades ali certas, não vamos colocar nada como certo e errado, mas de viver experiências. E eu fui morar fora com 26 anos, eu acho. Tarde, teoricamente, mas foi a melhor experiência da minha vida. Porque eu voltei outro filho pra minha mãe. Assim, hoje a nossa relação é... Eu não vivo sem ela não vive sem mim. Eu voltei outro profissional, voltei outro dono de casa que mora sozinho, então tem que... Enfim, são responsabilidades. Se você puder, e mães e pais que estão assistindo também, responsáveis, dê essa oportunidade pra galera, pros jovens que estão junto, porque, cara, que experiência. E você concorda 100%, cara, concordo 100%. É muito bom. Eu diria até que antes de uma faculdade, vai morar fora. Vai, muda mesmo. Eu sou meio polêmico em relação a esse lance de faculdade, mas deixa pra uma outra história. Isso, né? Deixa por... Porque você vai morar fora, né? Vai sair de casa e talvez nem faculdade você se identifique mais a fazer e tá tudo bem. E eu acho que é beleza. Ou você vai mudar o que você queria fazer, o que você queria ser. E eu mudei várias vezes, assim. Mas óbvio que... Cara, eu no começo, quando eu era criança, eu queria ser jogador de vôlei. Aí depois eu queria ser cantor. Aí depois eu fui ator. Aí tudo isso voltou, então hoje eu jogo vôlei, eu sou ator, eu sou cantor. Então, tipo, tem todo um rolê. Mas tá tudo bem, assim, né? A gente não tem uma fórmula da vida. Não. Então, para aí, galera, de coisar a cabeça aí falando, porque fulano fez isso, eu vou ter que fazer. Não tem, não. Não tem. Cara, cada um tem o seu momento de viver. Eu ouvi muito isso do meu padrasto, tipo, pô, tá muito tarde. Eu, com 28 anos, morava com a minha mãe ainda. Pô, tá muito tarde, não sei o que. Eu falei, cara, não tá tarde. A hora que eu me sentir confortável e tiver uma estabilidade financeira, não sei o que, eu vou morar sozinho. E foi no momento exato, sabe? Eu fui morar fora no momento exato. Fiz faculdade no momento exato. Então, não tem fórmula, né, pra viver. A gente só... E o que a gente mostra na internet também não é fórmula. Pelo amor de Deus. Tipo, porque o influenciador fulano tá fazendo isso, eu vou ter que fazer também pra dar certo. Não tem, não. Quando o papo é bom, ele passa rápido, né? Ai, gente, eu ficaria 15 anos falando pra vocês. Vamos ficar, mas o que aí? Felizmente a gente tem ali um protocolo, porque senão também fica é pra ter um aperitivo próximo, né? Um aperitivo pro próximo, né? Querida Paola, Olha, quer fazer suas considerações finais, por favor, pro nosso amigo Thiago? Maravilhoso. gente, olha, eu não sei, eu acho que campo vibracional, ele atravessa a lente, chega até vocês, com certeza não é só essa comunicação, mas gente, tá uma delícia isso daí. Eu acho que vocês criaram uma simbiose. Deus, foi bom. Tem que fazer mais um de 7 horas, eu já passei, tá bom, galera? Vou fazer assim, ele volta, Eu volto, esse é eu volto. mas a gente vai ver o musical. Pelo amor de Deus. Depois eu vou olhar pra vocês certinho, vou avisar a galera também, tá nas minhas redes sociais, sempre tá... Então, por favor, Thiago, olha pra aquela câmera ali, dá um recadão ali pro pessoal que tá em casa,
que eles... Uma sugestão, uma dica. Manda bala, hein, Alvorada. Mensagem. No pé final, eu acho que, gente, sejam muito felizes com vocês, com as escolhas de vocês, com os momentos de vocês. Façam o que vocês sentirem vontade, com ordem e decência também. Não me vá bater numa senhora no metrô. Pelo amor de Deus, se toca. Mas vamos fazer, sejam felizes, tá? Sigam o coração de vocês, o que vocês pensam. Não se baseiem na opinião dos outros, da família, de amigos, de nada. Vocês sabem a verdade de vocês. Isso é muito importante. Com responsabilidade, pelo amor de Deus. E como que a gente te acha? Que o pessoal gostou do Thiago. Como que eles te acham aí nas Em redes todos os lugares, meu amigo, onde tem tela, eu tô. Então é Thiago Reide, H-E-I-J-D, no Instagram, no TikTok. Vai estar aqui na tela. Vai aqui na tela. Vocês vão ver aí publicidade a rodo, graças a Deus, estão trabalhando bastante. Amém, aleluia. Vão ver bastante aí, então tem bastante coisa rolando aí. E daqui a pouco teatro, né? Daqui a pouco no teatro. A gente vai provavelmente estrear em dezembro esse espetáculo. Tá sendo um processo muito, muito, muito bom. É a Voz em Cena que tá preparando a gente, tá sendo genial. E logo vocês vão poder ver e acho que é muito massa. Isso é muito importante, vão ao teatro, tá? A gente, como artistas, como atores do teatro, a gente tem a responsabilidade mega de entregar coisas para vocês pensarem. A gente gosta de fazer vocês pensarem. Então, vamos assistir no teatro. Então, gente, vai perder? Não, nem vai, não vai. Sensacional, Thiago. E pra você que tá aí em casa, sentadinho no sofá, na frente do computador... Ah, tem uma coisa que o Renato ainda não falou. Segue lá o Geração. Pela gente, coisa linda de Deus, aqui, segue aqui. Geração, Instagram, TikTok, YouTube. Segue a gente, curte, compartilha. E é isso, né, gente? Exatamente. Vamos ser Muito felizes. obrigado pela sua presença mais uma vez. Você já falou segue e compartilha Geração? Não, gente, Segue, compartilha no Geração, galera. Vai. isso. Tá de brincadeira, não se pô, ainda não Deus, que é bom. Tô indicando coisa boa pra vocês, eu falei, né? Mais uma vez, muito obrigado, galera. Até a próxima. Gratidão. Um beijo. No próximo episódio de Geração. E tá vindo aí uma chuva de jovens que estão, assim, super fervorosos dentro do yoga. E isso é maravilhoso. Ai, que legal. E jovens que precisam e jovens que também estão interessados em saber o que é, né? Quais são esses benefícios. Tá curtindo o Geração? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente também no Insta, TikTok e Spotify. Próxima quinta tem mais! Uma produção Simon Says Filmes.